Olá a todos, quem vos fala é Alan Kennedy, sou professor de filosofia da rede estadual de Minas Gerais. Dando continuidade às aulas do PET, hoje eu vou trabalhar a semana 2 do volume 2 do PET do terceiro ano, onde vamos dar uma aprofundada, na verdade, dar continuidade. Eu falo aprofundada, mas não chega a ser uma aprofundada, né? Vamos dar continuidade ao tema ciência política, ou filosofia política. E no caso, nós vamos falar a respeito de Maquiavel, segundo, né, a proposta do PET. O texto também foi tirado de Dara e Martins, provavelmente é do Filosofia, ele não fala aqui. E no caso é o seguinte, vai fazer uma espécie de análise. Lembrando que eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, então eu vou tentar explicar de forma bem sucinta o que está pedindo aqui. Primeiro, quem que é Maquiavel? Maquiavel, ele vai estar ali na transição da Idade Média para a modernidade. Ele vai ser um dos primeiros pensadores modernos, onde vai fazer uma leitura do que nós tivemos como política. Lembrando que os gregos, eles tinham uma visão muito própria a respeito da política. A política, né, o que nós chamamos de justnaturalismo. Aristóteles, Platão defendia a ideia do ser humano como um ser político por excelência, naturalmente político. Aí depois nós também trabalhamos a questão do contratualismo, que fala ao contrário, que o pacto social ele vem e a política vai surgir a partir do pacto social. Nós temos depois os outros críticos. E no caso Maquiavel, ele vai estar fazendo, ele vai analisar, ou analisou, porque Maquiavel já morreu, ele faz uma percepção política da época dele. Lembrando que ele é de Florença, ele viveu o regime dos Médicis, ele viu a queda dos Médicis, depois ele viu o retorno dos Médicis ao poder. Quem não sabe quem que são a família Médici, uma família muito poderosa que governou Florença durante muito tempo. O professor de história pode dizer de forma melhor, vocês podem pesquisar, tá? E aí nós vamos tentar entender mais ou menos a estrutura dele. Primeiro que ele vai divergir do pensamento aristotélico, que vai basear a ideia de virtude como elementos universais, assim como Platão. Ele vai começar a fazer o que nós chamamos de pensamento utilitarista. Embora o utilitarismo, como pensamento filosófico, ele vai ser defendido por Adam Smith e Mandeville, e tem o outro pensador que eu esqueci o nome agora, e muitos outros que vão vir depois, né? Ele já vai mostrar mais ou menos assim, essa percepção. Podemos dizer que ele é um pensador realista. Ele vai separar a questão da vida pública da vida privada, primeira coisa que nós temos que entender. E aí ele fala que a moral privada ela não se estende à moral pública. E a política ela não deve seguir aquela moral e aquelas virtudes de que a moral propriamente dita vai tratar. Mas não que não existe uma moral. A diferença é que a política possui uma moral própria. Existe uma frase muito famosa de Maquiavel, que inclusive essa frase fez com que a galera tinha uma conotação negativa dele, que é os fins justificam os meios, né? Que moralmente, falando de forma universal, é uma frase muito complicada. Muita gente não aceita porque é aquela coisa, pelo bem comum eu vou matar milhares de pessoas. Vamos pegar o exemplo do Brasil, né? A flexibilização da pandemia, podemos dizer assim, do isolamento social, ela pode tem esse discurso, né? O governo tem esse discurso de que é importante essa flexibilização, por quê? Porque a economia não pode cair, a economia não pode entrar em falência, decadência. Então, a gente flexibiliza esse isolamento social, essa quarentena, mas aí muitas pessoas vão morrer. Mas essas pessoas elas vão morrer porque não tem como controlar. O problema é que a gente não pode abrir mão daquilo, né? A gente não pode abrir mão da economia. Esse é um discurso maquiavélico. Por quê? Porque eu estou justificando a flexibilização onde milhares de pessoas vão morrer em benefício do bem comum, entre aspas. Né? Podemos dizer que é a economia do país vai atingir toda a população. Então, assim, é o discurso do Thanos, por exemplo, lá nos Vingadores. O Thanos quer matar a metade dos seres vivos do universo para buscar um equilíbrio. Se você for parar pra pensar, o Thanos ele tem uma justificativa. Tecnicamente, o Thanos, eu acho ele como vilão algo muito interessante porque ele não é mau, se a gente for parar pra pensar. Só que o fim justifica os meios. Ele tem um objetivo que é o bem comum, mas para isso ele vai fazer de tudo para alcançar aquele objetivo. Mesmo que ele tenha que matar metade do universo, mesmo que ele tenha que matar os Vingadores, para ele o que importa é alcançar aquele objetivo que para ele é bom.
Então, assim, o Maquiavel ele vai ser o primeiro a apostar nisso, tá? E para ele, os valores e as regras políticas, elas são pautadas aonde? Elas são pautadas dentro do próprio jogo político. Não é algo que vai vir anterior, como já dizia Aristóteles. Ele não está preocupado em fazer uma análise do político ideal, mas como as relações políticas elas vão ser determinantes para as ações e como que os governantes eles deverão agir. E aí, na obra O Príncipe, ele fala que haverá momentos que o príncipe, para o bem comum da sociedade, ele vai ter que agir com violência ou força, né? No caso, utiliza-se o nome príncipe, mas pode ser o governante. Há quem diga que o Maquiavel, ele na verdade, ele estava fazendo uma leitura da situação política e não propondo uma teoria política, tá? Existem pessoas que dizem isso. E aí, mas como ficou visto como era uma proposta de governo, uma forma de governar, ele ficou visto como forma negativa, porque ele vai defender essa questão de que o fim justifica os meios e que o governante ele pode usar de violência, ele pode usar de tirania, desde que ele tenha como objetivo o bem da população. Tá? E isso é um discurso totalmente contraditório nos momentos atuais, né? No momento de democracia. Embora algumas pessoas defendem a volta da ditadura, defendem a militarização, defendem que bandido bom, bandido morto, mas a gente tem que entender que a sociedade é uma sociedade democrática e as coisas elas têm que ser pautadas na lei. E a lei ela tem que ser benéfica, igual para todos, coisa que a gente sabe que na prática não acontece. Outra coisa que ele fala é o conceito de fortuna e de virtude. Para ele, o governante ele tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá para agir. Porém, não adianta nada também se ele não tiver as virtudes necessárias para governar. Então, assim, não é só ir lá e ser oportunista e agir da forma que ele acha que é interessante, pronto, não. Ele tem que entender que é necessário que ele também se encaixe dentro daquela moral que é próxima, tá? Aqui eles não aprofundaram muito. Se por acaso tiver oportunidade em sala de aula da gente dar uma aprofundada, eu vou. Qualquer dúvida, eu faço outro vídeo, eu mando um link sobre algum vídeo que já fala mais especificamente de Maquiavel, tá? Eu tô fazendo uma análise muito geral de Maquiavel também, porque eu não conheço muito de Maquiavel. Quando eu estudei ele foi só uma pincelada mesmo, são muitos pensadores, e não foi um dos pensadores que eu aprofundei. Então, assim, eu só tô baseando mais ou menos daquilo que eu estudei e aquilo que e focando no que o Pet pediu. Mas qualquer dúvida, pode mandar no e-mail ou no direct no Instagram. Eu vou deixar na descrição meu Instagram e meu e-mail, tá? Vocês também podem tirar dúvidas no comentário, que eu vou tentar responder na medida do possível. Mesmo quem não é meu aluno, pode mandar e procurar, tá? Eu só peço que os meus alunos digam o nome e a turma para ficar mais fácil. E no mais, é só isso mesmo que eu vou dizer. Tenham um bom resto de semana, bons estudos, que a força esteja com vocês, paz e bem, e que tudo dê certo pra gente, né? Que isso acabe logo e a gente possa voltar, né, a ter aulas presenciais. E compartilhem com seus colegas que eles tenham acesso a esse vídeo, mesmo que não sejam meus alunos, podem compartilhar. Quem estiver estudando, eu acho que todo conhecimento é válido, o conhecimento ele não pode ficar preso, tá? Então dá um like, não esqueça disso aí que eu sempre tô pedindo. Então até mais, abraço.